Então, o hino 38 do Inário Louvai o Senhor. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio o mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha a Cristo Salvador, Ele a vida te conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Muito bem, saudação então a todos que aqui estão presencialmente para esse estudo, então nessa noite. E de forma especial também quero saudar aqueles que estão na sua casa, né, e se unem a nós para mais esse estudo. Hoje aqui num ambiente diferente, né, estamos aqui então no pavilhão da congregação, né, no outro local de transmissão, por isso vocês percebem o fundo diferente, talvez a voz do pastor diferente, talvez algo a mais, né, também com relação à voz, né, a voz um pouco diferente, né, por uma sinusite, né, que me afetou então a voz, então parece que é o pastor substituto hoje, não, mas é original mesmo, a voz está um pouco diferente aí, né. A saudação especial aí a Claudete Ernan, pessoal do Larias, né, Rejane Schneider, que se une a nós também aqui, né, o Egon Sell lá de São Lourenço do Sul, né, esse pessoal sempre muito ativo, muito presente, né, a Márcia Elisa Daman saudando também a todos, aqui presencialmente está a mãe dela, a Dolores, né, um abraço para ti, Márcia, Deus abençoe você também, que bom você estar aqui conosco nesse momento então de estudo bíblico. E hoje nós estamos estreando aqui, né, o Caderno do PEN. Várias pessoas da congregação já tiveram então o estudo presencialmente, certo? E aí nós agora vamos ter aqui, né, tem alguns que talvez estão fazendo segundo tempo aí do estudo, outros estão, quem sabe, pegando pela primeira vez. E nós vamos aí sem pressa, sem medo de sermos felizes, né? Darmos sequência aos estudos do Plano de Evangelização e Mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, caderno 37º caderno, então aí produção do ano aí de 2022, né, para nós aqui então, nesse estudo. E quero convidar você para nós falarmos então com Deus em oração. Nós vamos juntar as mãos, fechar os olhos, baixar a cabeça em sinal de humildade, de reverência, e vamos falar com Deus então em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento nós queremos te dar graças porque Tu és um Deus de amor.
um Deus que se importa muito com cada um de nós, um Deus que nos assiste, um Deus que nos abençoa, enfim, um Deus que permite vivermos a vida com certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Nesse momento, queremos te agradecer pelo dia que tu nos concedeste e por podermos estar aqui para mais um momento de estudo da tua santa palavra. Nesse momento, te pedimos perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Colocamos diante de ti a nossa vida, as ansiedades, as preocupações e sonhos, na certeza do teu amor, cuidado, bênção e direção. Queremos te pedir por todos os idosos que sofrem no avançado de seus dias, por todos os enfermos, que vivem então as suas tribulações, aqueles que sofrem pelo luto ou por outros problemas. Não desampares os teus filhos, o teu povo, mas que sintam sempre a tua presença, o teu amor, o teu cuidado, a tua bênção e tenham também a sua direção para a vida. Abençoe-nos aqui presencialmente nesse estudo, abençoe-nos aqui, abençoe aqui todos que se unem a nós também aí virtualmente, então pelo Facebook, então nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queremos cantar mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino de número 24. Hino 24 do Inário Louvai ao Senhor, Sede Luz do Mundo. Sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muitos têm na vida sofrer sem par, ó, fazei a todos vossa luz brilhar. Sendo o sol brilhante, vide-nos gozais. Ai, que vossa vida brilhe mais e mais, pois do céu recebe o bom Deus favor, quem do céu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, para os dias todos, como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. Muito bem, então nós damos sequência aí para o estudo, então nessa noite. Hoje então, olhando para a apresentação então do livrete, página 5 então do livrinho, e temos aqui então a apresentação, né? E eu vou pedir aqui pro Beto ler para nós aí em alto e bom tom aí o primeiro parágrafo então do estudo desta noite. Então tenha bondade, Beto. Iniciamos a caminhada de 2022. Agradecemos a Deus por todo o cuidado que teve conosco durante o ano que passou. Fomos contemplados com o seu amparo, graça, amor e poder em 2021. Apesar da pandemia e de suas consequências, sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, então no Senhor Jesus, nós pensando agora com relação aos estudos bíblicos aí que nós tivemos, né? Quantos estudos aliás, quanto tempo faz que nós não tivemos um estudo bíblico presencial, a maioria dos grupos aqui da congregação, né? Ou seja, então faz
fazem 2 anos e pouco, né? E agora esse mês, então, recomeçamos os estudos, então, presenciais, então, né? Ou seja, motivo de gratidão, então, ao nosso Deus, né? Depois de tanto tempo, podermos reiniciar os estudos presenciais. Dentro da conta é 2 anos e pouco, né? A pandemia estourou em março de 2019, aí 2020, 2021, e aí começamos, é isso? Tá certo? Não, março de 2020, né? E daí 2021, certo? E agora 2022, isso aí. E desde lá não tínhamos mais tido estudos bíblicos presenciais, ou seja, houve uma interrupção grande nesse período. Se a gente pensar agora também, quantas situações cada um de nós viveu nesse período? Quantas situações, né, você e os seus queridos viveram, passaram nesses 2 anos e pouco? Talvez alguns tiveram Covid, talvez alguns até tiveram no hospital por causa de Covid ou com Covid, ou perderam até pessoas queridas com Covid. Lamentamos, mas infelizmente aconteceu, né? Houveram muitos óbitos. Mas se a gente pensar agora, ainda dengue, né? Agora dengue, né? Ou seja, muitos sofrimentos, muitas dificuldades com dengue. Se a gente pensar aqui na região de Lajeado, ainda houveram enchentes, houveram outras fragilidades, tribulações, e aí tem as questões bem pessoais de cada um. O que cada um de vocês aqui enfrentou e passou nesse período? Quantas situações vocês passaram, enfrentaram nesse período? Com certeza são muitas situações, né, vividas por cada um de nós. Então cabe a nós também dizermos aí com as palavras bíblicas, né, Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, temos muito para agradecer a Deus. Porque entre meio a todas as coisas, Deus não faltou com seu amparo, graça, amor e poder, então, na nossa vida. Deus não faltou com seu amor e graça na vida de cada um de nós. Ele esteve presente manifestando o seu amor, a sua graça, o seu carinho, o seu cuidado. Ou seja, Ele vem nos fortalecendo, assistindo, dirigindo, abençoando os passos e a vida em todos os dias. Então, temos nós motivos para reclamarmos, para nos queixarmos? Não temos, né? Então, nós temos motivos também para dizermos, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Convido o Lucas para ler aí um parágrafo para nós. Tenha bondade, Lucas. Vamos lá. No passado, a igreja decidiu criar o programa de evangelização e mordomia. Desde lá, cada ano está sendo publicado o livro de estudos bíblicos para o programa Igreja em Grupos do PEN. Já foram publicados 36 volumes, cada um deles foi uma bênção no trabalho da igreja. Em cada edição foram oferecidos valiosos estudos que edificam o povo de Deus. Esse programa, né, o programa de evangelização e mordomia da igreja, né, cada ano publica um livro de estudos, certo, para as congregações usarem, então, nos seus pequenos grupos. E esse caderno, aliás, já foram publicados 36, e esse caderno que nós estudamos esse ano é o 37º. E com certeza, né, todos foram uma bênção para a igreja, com estudos muito preciosos para a edificação do povo de Deus. Dizer assim que, como pastor, eu, em toda a minha vida ministerial, não exerci o ministério sem estudo bíblico em grupo. Se eu lembrar, quando eu comecei como pastor lá em Santa Catarina, aí nós tínhamos já os grupos de estudos bíblicos, no meu primeiro ministério, certo? Então eram vários grupos de estudos bíblicos, aí íamos de família em família, casa em casa, né, para estudarmos a palavra de Deus. E alguns com mais dificuldades, outros com menos para ir e participar, mas todos sempre com muita alegria. Eu lembro as muitas pessoas que caminhavam longe, inclusive a pé, né, para poder participar do estudo bíblico. Aí depois lembro também do ministério na paróquia do Dr. Maurício Cardoso, né,
nós tínhamos vários grupos de estudos bíblicos, né? E todos grupos muito abençoados. Quantos estudos pude dirigir já na minha vida? Ou seja, que bênção, né? Quantos motivos especiais temos para agradecer ao nosso Deus. Onde pude também tantas vezes dirigir o estudo da palavra em pequenos grupos, então familiares. E aqui em Lajeado também não é diferente. Bom, são 9 anos, bom que eu posso contar aqui com estudos bíblicos aqui que eu dirijo, mas aí uma pausa de 2, podemos assim dizer, né? Agora presenciais, e agora retomando, então é um recomeço com certeza, mas nesses últimos 2 anos, nunca dirigi tanto estudo bíblico na minha vida, ou seja, nas lives, né? Foram estudos semanais em alguns meses, né? 4 a 5 estudos por mês. Talvez alguém diria, puxa, mas não é muita coisa, pastor, não foi bastante coisa? Olha, foram muitos estudos, onde nós, além de estudarmos o caderno do PEN inteiro, nós ainda podemos levantar muitas outras temáticas, né, e estudarmos com o povo de Deus. Então foram períodos assim muito abençoados, muitos momentos especiais de encontro, né, uns com os outros, de encontro com Deus na sua santa palavra, né? E como poderíamos agora nós pararmos, né, ou seja, impedirmos as pessoas de terem essa oportunidade, né? Se pessoas não quiserem, bom, é uma decisão das próprias pessoas. Mas nós queremos oportunizar para que as pessoas tenham esses momentos de estudo na Palavra de Deus, de encontro uns com os outros e de estudo na Santa Palavra de Deus. Nós vamos para o parágrafo seguinte. Eu vou convidar nesse momento, então, a Nadir para ler para nós o parágrafo seguinte. Não somos dignos dos benefícios e das bênçãos que recebemos do Senhor. Não teríamos condições de viver sem a graciosa presença dele em nossa vida. Também dependemos das bênçãos e da proteção do Senhor na jornada do presente ano. Necessitamos permanentemente da inspiração de Deus e de seus cuidados. Ok, né? Então esse parágrafo, né, ele destaca aqui que nós recebemos bênçãos, dádivas, mas não somos merecedores delas. Ou seja, tudo é graça e bênção de Deus. Tudo que Deus fez e faz por nós é graça e bênção de Deus. Eu e você somos pecadores por pensamentos, palavras e atitudes. Nós falhamos continuamente. Mas Deus, no seu amor e graça, sempre nos assiste. Deus, no seu amor e graça, sempre nos chama ao arrependimento. Deus, no seu amor e graça, sempre em Cristo nos perdoa. Deus, no seu amor e graça, sempre nos põe em pé quando precisamos. Ele sempre nos fortalece quando precisamos. Ele nos socorre quando clamamos. Ou enfim, por vezes nem percebemos, mas Ele, no seu amor e graça, nos carrega no colo. Ou seja, Ele nos carrega no colo. Ele enxuga de nós as lágrimas e Ele sempre oportuniza recomeços para nós, então, na nossa vida. Então, nós temos muitos motivos, então, para agradecermos ao nosso Deus, né? Quantos motivos você tem, querido irmão, querida irmã, para agradecer a Deus? Quantas vezes Deus já refletiu o seu amor e a sua graça para você? Na jornada, então, da vida. Poderíamos falar desses últimos anos em especial, com certeza, quando vivemos momentos que não imaginamos que talvez na vida iríamos viver algum tempo. Aqueles que no passado talvez viveram tempos de guerra, anos de guerra, eles talvez tenham na memória e lembrança outros momentos bem difíceis vividos pela humanidade. Talvez nas epidemias, nas pestes, nos muitos óbitos, que também por doenças diversas aconteceram no passado. Então talvez tenhamos pessoas que lembram de momentos difíceis no passado vividos então pela humanidade. Mas a maioria da geração presente das pessoas hoje não tem lembranças de momentos assim difíceis. Mas as palavras registradas na Bíblia nos mostram que nós somos salvos pela graça de Deus e Deus nos assiste, ajuda e abençoa também por sua graça e seu grande amor. E assim vai ser aqui em todos os dias, em todos os momentos. Então convido a Luísa para ler para nós então o parágrafo seguinte. O
Os estudos que oferecemos neste volume 37 estão sob a luz do tema, firmados em Cristo. Oramos e compartilhamos Cristo para todos, tendo como texto base Atos 2, 42 a 47. O lema nos motiva a continuar a jornada de levar Cristo para todos. A oração e o compartilhamento da mensagem do Evangelho são essenciais nessa missão que Deus delegou a cada cristão e à Igreja, que é o povo de Deus a serviço do seu reino. Muito bem, então nós temos aí a nova temática. Então, dentro desses anos aí que temos a temática, né? Cristo para todos é lema permanente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E agora oramos e compartilhamos Cristo para todos, é a temática específica para o ano então de 2022, né? Oramos e compartilhamos Cristo para todos, 2 grandes desafios então para a igreja. E dizer assim para vocês que nada deveria começar na nossa vida sem a oração. A primeira coisa sempre deveria ser a oração. Por exemplo, hoje de manhã, quando todos nós acordamos, a primeira coisa que todos nós deveríamos ter feito é orado. Termos juntado as mãos em oração. Agradecendo pelo despertar do novo dia, por podermos ter o alimento, por podermos nos levantar e seguirmos em frente, talvez indo para o trabalho, ou enfrentando os desafios aí desse dia. Então, a primeira coisa que deveríamos ter feito hoje cedo é orarmos. Orarmos também pelo dia que viria diante de nós, pelos desafios. Orarmos também pelo estudo bíblico dessa noite. Quem de nós orou hoje pelo estudo bíblico? Quando soube, recebeu o convite, quem de nós aqui orou pelo estudo bíblico dessa noite? Quem orou pelas pessoas que iriam participar do estudo bíblico? Quem orou para que essa mensagem, esse momento de comunhão, de estudo da palavra, de orientação na palavra, pela ação do Santo Espírito, traga os efeitos que Deus espera? Ou seja, o fortalecimento da fé, o ânimo, a coragem, né, o incentivo para nós, a força para nós. Eu imagino que a maioria de nós, né, infelizmente, não orou. Deveríamos orar sempre. Depois também orarmos, né? Depois do estudo, pelo estudo que teve, agradecermos a Deus. E aí pedirmos pela noite, e pedindo que Deus abençoe o descanso de cada um para a gente amanhã poder acordar bem, forte para enfrentar os desafios, animado, alegre, né? E ora pedir por aqueles que passam por tribulações, é muito importante. E uma outra coisa interessante é que nenhum projeto da nossa vida deveria começar sem a oração. Qualquer projeto, a gente deveria sempre pôr ele diante de Deus em oração. Ó Deus, eu estou planejando isso, será que isso é bom? Abençoa e dirige. Se não é para ser, ó Deus, mostra para a gente que não é para ser. Se é para ser, Senhor, abre os caminhos. Abençoa, abre os caminhos. Que não falte aquilo que for preciso, ó Deus. Agora, se não é para ser, bom Deus, Tu sabes, né? Então diriges para que não seja. Ou seja, nenhum projeto deveria começar sem a oração. Nenhuma mudança de vida, nenhum novo trabalho, nada deveria começar sem a oração. Tudo deveria começar com a oração. Certo? E vocês que estão presentes aí, se a hora alguém quiser falar, fiquem à vontade. Ou se alguém quiser fazer alguma observação também dos de casa, né? Às vezes as observações vêm, né? A Verônica Wilde diz, lá de 3 de maio temos muitos motivos para agradecer a Deus. É isso mesmo, né, Verônica? Muitos motivos para agradecer a Deus. Muitos motivos, a Dolores diz, né? Muitos motivos nós temos então para agradecermos ao nosso Deus. E lembrem, nada deveria começar sem oração. E a oração sempre precisaria começar com agradecimentos. Depois vem os pedidos espirituais, que é pedido de perdão, pedido de mais fé, pedido de fortalecimento. Depois os pedidos gerais. E a conclusão sempre em nome de Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é a garantia de que as nossas orações chegam a Deus, que são ouvidas por Deus, que elas estão diante do trono de Deus. Tá ok?
E agora, a partir disso, né, também compartilhar a mensagem. Depois da oração, o compartilhamento da mensagem. Como já disse, né, depois que nós estudamos a palavra, depois do culto, depois que a gente envia a mensagem para alguém, a gente deveria também orar para que Deus haja, né, no coração, na mente das pessoas, pela mensagem que a gente compartilha, que a gente manda, né? Às vezes pode ser aí pelo WhatsApp, né, Beto? Pode ser de outras formas, né? Mas enfim, é um desafio para nós sempre compartilharmos então a mensagem que ora, né, nós recebemos, que faz tão bem para nós e é muito importante, depois nós também compartilhamos essa mensagem. Então nós vamos ao parágrafo seguinte aí, eu convido o Beto para ler para nós aí também, ele está participando das leituras nessa noite, tenha bondade, Beto. O autor Jorge W. Florel escreveu um livro com o título Fé Ativa no Amor. Esse título é uma expressão perfeita para identificar a ação dos cristãos que agem movidos pelo amor de Deus em seu coração. O amor e a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo fortalecem, motivam, encorajam e capacitam o povo de Deus a compartilhar o Evangelho. Ok, esse parágrafo também ele é muito rico, né? Ele é muito bonito, né? Assim como esse livro, também um bom livro, né? Então, fé ativa pelo amor. Então, o que acontece? Então, Deus, primeiramente, Ele cuida da nossa fé. E como Deus cuida da nossa fé? Ele age em nós pela palavra, Ele age em nós, então, né, pela Bíblia, pela palavra. Ele age em nós pelo batismo que nós recebemos, que é um só para toda a vida. Ele age em nós pela Santa Ceia. E aí, o que o Espírito Santo faz? Então, Ele põe a fé, Ele conserva a fé e leva a nossa fé, então, a produzir frutos, né, diante de Deus e diante do nosso próximo. O Espírito Santo, né, ele concede os frutos que a gente precisa para viver e ser feliz. Abram a Bíblia em Gálatas, é oportuno a gente lembrar, né, Gálatas capítulo 5, do versículo de número 22 em diante. Por um lado, ali no 19, a Bíblia diz que a natureza humana produz imoralidade, impureza, indecência, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, fara e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Agora, no versículo 22 em diante, nós vemos aqui o que o Espírito Santo produz. Gálatas 5, o versículo 22, então em diante. Mas o Espírito de Deus produz. O que ele produz? Ele produz o amor, né? A primeira coisa, ele produz alegria, ele produz paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Ou seja, o Espírito Santo ele produz em nós, pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia, aquilo que a gente precisa para viver e ser feliz. O amor por Deus, né? A partir do amor de Deus nós estamos capacitados a amar também o nosso próximo, né? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, vocês talvez lembram desse texto bíblico também. Então o Espírito Santo ele nos edifica no amor, esse é o amor supremo, é o amor que vem de Deus, é o amor ágape, o amor pleno, o amor perfeito. E aí, amados por Deus, nós vamos nos amar também mais e vamos estar capacitados para amar também, então, o nosso próximo, o nosso semelhante. Então, o primeiro fruto do Espírito é o amor, e a partir disso que vem? Alegria, paz, paciência. Olha quanto a gente precisa, né? As pessoas buscam ser alegres, ser felizes, estar em paz, ter paciência, ter delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Ou seja, o ser humano precisa de força, ânimo e coragem dia a dia para viver a sua vida, para ser feliz, para superar as dificuldades, as tentações que o diabo e o mundo da carne trazem sobre nós. Ou seja, nós somos dependentes da ação do Espírito Santo continuamente. Então, por isso é importante destacar o seguinte, né? Por isso que vocês que aí participam desse estudo,
presencialmente ou pela internet, aí precisam da palavra de Deus sempre presente. Ou seja, nós precisamos aproveitar os momentos de culto. E culto a gente deveria participar uma vez por semana, todos nós. Não deveria ser menos. Se eu não pude participar presencialmente, bom, hoje está aí gravado o culto aí pela internet, então a gente pode dispor dele depois, né, no próprio Facebook, depois a gente tem no YouTube, né, e na hora que a gente quiser, certo? Melhor ainda, meu conselho, sempre daí participar ao vivo, né? Aqui na Cristo é o sábado às 18 horas, é o culto presencial, e também ele é transmitido pelo Facebook às 18 horas. Ou domingo de manhã presencial. Bom, se não dá nesses momentos presenciais, porque ali também tem a Santa Ceia, onde o próprio Jesus vem com seu corpo e sangue, né? Aproveitem, né, quem sabe ao vivo, né, pelo Facebook, ou, né, em algum momento que vocês possam depois, ou seja, culto uma vez por semana. A outra necessidade, então, nossa, né, a gente precisa participar de estudos bíblicos. Precisamos de estudos bíblicos. O estudo bíblico, né, aí na live é bom? Claro que é. Imagina você estar aí de casa, podendo participar, pessoas de diversas cidades se unindo, é muito bom, não é mesmo? Mas você tendo a oportunidade de também estar presencialmente junto de pessoas, né, não deixe de estar junto, porque pode ter certeza que o abraço se sente melhor no calor dos braços, né, uns dos outros. Então, o estudo bíblico é muito importante. Então, vamos lutar por isso. Talvez alguns grupos deixarão até desistir depois da pandemia. Talvez outros vão ficar meio frágeis, fracos. Bom, isso nós vamos ver aí. Mas é importante que o estudo da palavra aconteça. Talvez novos grupos surjam. Talvez esse, né, aqui da Congregação Cristo passe a ser um grande grupo, né, onde a gente tenha o estudo aí pelo Facebook, né? Então nós temos aí mais de 40 pessoas aí na live participando então ao vivo, né? Então com certeza um número bem significativo, né? Mas nós aqui presencial, olha só que coisa importante, né, Beto? Aí soma todo esse povo, e aí mais na casa aí de repente tem mais de um por equipamento que acessa, então nós somos um número bem interessante. Alguns estão fazendo replay do estudo, eu sei disso, mas outros, né, estão aí na primeira vez, o primeiro momento do estudo. Enfim, como cada um deseja. Que bacana, gente. Olha, satisfação, um abraço a todos vocês. Que bom que vocês estão se unindo a nós aí nesse momento, então, de estudo na Palavra de Deus. Lembrem, então, estudo bíblico é essencial na nossa vida como cristãos. É muito importante, tá? E uma outra questão que eu destaco é as devoções diárias, a vida devocional. Nós temos devocionários muito bons, né? Tem os 5 minutos com Jesus, tem o Castelo Forte. O ideal é abrir tempo para ler o texto da Bíblia e ler a mensagem. Não deu, está meio corrido aí, bom, pelo menos a mensagem, a oração, né? Puxa vida, a gente pode tirar esse tempo aí, certo? Não fiz hoje, não fizemos hoje, não tem problema, recupera, sempre é uma possibilidade, né? Eu vou fazer depois, eu vou ter outro momento, vou fazer. Eu quero ter o hábito, né, da vida devocional. Eu quero, assim como a gente se alimenta fisicamente todos os dias, a gente também quer se alimentar espiritualmente todos os dias. Precisa, aliás, né? Então isso é muito importante. Tá? Eu falei de vida devocional. O melhor de tudo seria tentar sempre juntar a família. Escolher no melhor momento que a família possa estar reunida. Bom, alguns dias talvez não seja possível, não tem problema, mas incentiva a devoção então particular, que não falte a devoção. Melhor é a família reunida, mas se não der, né, incentivem uns aos outros para a vida devocional. Então o que acontece? Deus cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, né? Ele nos fortalece no amor, na alegria, na paz, na paciência, né? E a gente pode enfrentar melhor as situações, as tribulações da vida, sem desanimar, sem desesperar. Nós podemos recomeçar sempre de novo. Quando a gente cai, a gente vai ter mais força para levantar. Agora, se a pessoa está fraca já na vida, né, e daí de repente ela tem uma queda, ela cai, então para ela levantar é mais complicado. Quando ela está mais forte, não quer dizer que ela não cai. Ela cai, ela sofre, na hora ela adoece, mas ela vai ter a força, né? Não vai faltar a força que ela precisa para seguir em frente.
Então Deus cuida no seu amor, na sua graça, em Cristo Jesus de cada um de nós. Ele nos fortalece, motiva, encoraja, capacita, Ele perdoa, Ele nos assiste, né? E aí nós estamos capacitados também para sermos instrumentos dele na sua obra. Quando ele cuidou de nós, nós sentimos o seu amor e cuidado das suas bênçãos, sua presença, nós também somos instrumentos melhores para ajudar a cuidar do próximo também, nos seus sofrimentos, nas suas dificuldades, nas suas tribulações. Certo? Quando eu estou mais animado e fortalecido, eu vou poder mais animado e fortalecido ajudar os outros também. Se eu estou muito frágil e fraco, como é que eu vou ajudar os outros? Eu estou precisando de ajuda, certo? E é o que acontece. Então Deus quer cuidar bem de nós, dos seus filhos, dos soldados de Cristo, para que eles depois, fortalecidos, possam melhor servirem como instrumentos na igreja, na família e no mundo, enfim, onde estiverem. Então nós vamos seguir aqui com outro parágrafo, né? Pode ser Lucas? Vamos lá, Lucas. Em resposta ao amor de Deus, os cristãos amam uns aos outros. Amam aos seus semelhantes. Demonstram esse amor assumindo a missão de compartilhar a mensagem do Evangelho a eles. O apóstolo João escreveu em sua segunda epístola: fiquem muito alegres por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Muito bem, é isso aí. O texto, bom, se a gente pensar os primeiros cristãos, conforme lemos em Atos, que é um livro de história, conta a história dos primeiros cristãos, a grande missão dos primeiros cristãos não era tanto no falar e ler. Claro, também você vê presente, vamos pensar no próprio Jesus, os discípulos, os apóstolos, né? O apóstolo Paulo, que foi também o apóstolo dos gentios, ou seja, a mensagem, levar a mensagem estava em evidência. Mas entre o povo de Deus, o que trouxe muitos resultados foi justamente o viver o amor cristão. Vede como se amam, olha como eles se gostam, como eles se cuidam, olha como eles se ajudam, olha como os cristãos se importam uns com os outros. Poxa, eu acho que é aí que nós temos que melhorar e crescer, a gente demonstrar. E nós, cristãos luteranos, muitas vezes somos muito discretos com relação a isso. Ora pensamos, nós sentimos, mas nem sempre falamos ou manifestamos, né, o carinho, o amor, né, que nós sentimos ora uns pelos outros. Tá de nossa cultura, ora sermos bastante discretos com relação aos sentimentos. A gente sabe que algumas culturas, né, manifestam muito mais os sentimentos, o abraço, o carinho, o cuidado, né, está mais assim manifesto. Não que ele não aconteça quando não se manifesta, ora em palavras, ou talvez ações bem simples. Poderíamos dizer assim, estou orando por ti, eu estou lembrando de ti nas minhas orações, eu sei que tu está passando momentos difíceis. Ora a gente faz isso, mas nem sempre a gente diz para o outro que está fazendo isso. Certo? Ou seja, o assistir, o ajudar, o cuidar uns dos outros, se importar uns com os outros, manifestar isso, não ter medo de mostrar isso mais. Isso nós podemos melhorar. E isso só vai ser com certeza um testemunho ao mundo. Porque muitos falam muito de ajudar e amor, né? Como diz, eu toco muita trombeta quando fazem alguma coisa, né? Chamam bastante atenção, né? Talvez a gente poderia pensar como uma galinha que bota o ovo, sai cacarejando bastante, uns cacarejam bastante. Não estou dizendo que a gente tem que sair cacarejando aí, né? Não é isso que a gente está dizendo aí no estudo, né? Mas a gente pode manifestar mais e melhor. Até Deus quer que a gente ajude em segredo. Isso tá de acordo com aquilo que Jesus nos ensina, né? O ajudar ora em segredo, né? Que ninguém fique sabendo a hora que a gente faz, mas a gente pode manifestar um ao outro isso mais e melhor. E se o mundo olhar para nós e ver os cristãos que se importam e se amam, esse é o maior testemunho. Não adianta ler a Bíblia inteira para o sujeito, né? Ele vai gostar mais de ver a gente refletindo o amor e o cuidado uns pelos outros. Por exemplo, a gente pode pensar, né,
O texto aqui também ele nos instiga a isso, né? Ele fala da questão de viver a fé, de viver o amor. Isso em família, os pais com os filhos com os pais. Por exemplo, os pais quando voltam para casa dos cultos, do estudo bíblico, manifestar o amor e o carinho pelos seus filhos, pela sua família. Se eu voltar para a casa da igreja, xingando a minha família, agredindo, rude, brabo, batendo panela, né? Ou já que alguns é churrasco, batendo o espeto e a faca com força, né? Como se precisar, não sei se precisa, acho que não, né? Bater a faca para afiar não precisa. Lucas, não, né? Mas de repente a turma olhando, e esse cara não voltou bem para casa. O que deu lá na igreja? Talvez aí se xingar alguém ainda e reclamar, né? Ela vai dizer, mas lá foi pegada a coisa no culto hoje. Ainda bem que eu não fui, né? Porque olha só, o pastor lá acho que estava bravo, porque o pai ou a mãe voltaram bravos para casa. Ainda bem que eu nem fui lá. Né? Um péssimo testemunho. Eu lembro de alguém que um dia disse, pastor, eu venho sozinho para a atividade da igreja, ninguém vem comigo. E agora? Acho que eu tenho que chegar em casa e xingar a todos. Não, o nosso desafio é refletir o amor, o carinho, mostrar que eu estava na igreja, que eu fui fortalecido, que eu fui abraçado, que eu fui animado. Não quer dizer que eu não posso chamar atenção, né? Mas que eu fui animado, que eu fui fortalecido, que eu fui abraçado, que eu fui recarregado na minha bateria na casa de Deus, pelo próprio Senhor Jesus, na palavra, na Santa Ceia, na ação do Santo Espírito de Deus em mim. E aí refletir isso. E também outra coisa muito importante, né? O maior testemunho que os pais podem dar para os filhos quando chegam em casa não é falando mal dos membros que encontraram no culto, dos outros irmãos e irmãs que participaram do estudo bíblico, ou destacando as coisas ruins que ora acontecem no momento do culto, ou os erros, os defeitos do pastor, porque se alguém quer achar erro e defeito, sempre acha, não é verdade? Por quê? Porque nós temos erros e defeitos, somos pecadores, eu também. Aliás, quando vocês voltarem para casa do culto, ou depois do estudo, as coisas ruins perdoem e esqueçam, faz como Deus faz. Deus também joga as coisas ruins da gente em Jesus para as profundezas do oceano, ou seja, não cobra mais de nós, não fica jogando na cara ou cobrando os nossos erros e pecados. O que Ele perdoou está perdoado, está esquecido. Que a gente busque fazer isso com o nosso próximo também, o que é muito importante. Esquecer, jogar nas profundezas dos oceanos e não ficar falando sobre isso, remoendo coisas ruins. Quando voltem para casa, ou depois do estudo, falem das coisas boas. Não falam do que não aconteceu como deveria. Depois do culto, falem das coisas boas. Dos irmãos, das irmãs na fé, não destaquem os defeitos, destaquem as virtudes, cultivem as virtudes de cada um. E reflitam isso para a família. Porque se o filho vê o pai e a mãe falando mal do pastor, falando mal dos irmãos lá na igreja, do que aconteceu lá, do culto, do estudo bíblico, o que vocês acham? Será que ele vai querer ir na igreja depois? Pode esquecer. Não, mas eu vou ler a Bíblia inteira para ele. Pior ainda. Aí diz, que adianta o pai e a mãe ler a Bíblia aqui, e agem desse jeito aqui conosco aí. Ou falam isso do pessoal lá na igreja. Se lá só tem gente ruim, por que eu vou ir lá? Aí a gente vê a questão do testemunho no amor, né? Quando a gente vive a fé e o amor. Mas aí a gente vê o seguinte, quantas vezes eu talvez pequei e você pecou, mas não se culpe, peça perdão a Deus, em Jesus está tudo bem, está perdoado, vai e não peques mais, vamos buscar melhorar, nós podemos melhorar, não vamos cultivar o que erramos, vamos cultivar as coisas boas, onde acertamos, não é verdade? Senão a gente incorre no mesmo erro. Deus não faz isso, Ele não fica cultivando as coisas ruins, mas Ele cultiva as virtudes, e Ele quer que a gente viva o amor que Ele reflete por nós. E Deus é o grande exemplo de amor, porque Ele ajuda e abençoa até aqueles que zombam dEle, daqueles que dão as costas para Ele. Ele faz chover sobre maus e bons, Ele dá alimento até para quem o persegue. Isso é um exemplo de amor. Deus é o grande exemplo de amor na nossa vida, não é verdade? Talvez a gente pense, puxa, esse sujeito aqui não merece a comida, não merece o alimento. Mas Deus dá, Deus concede, do seu jeito, da sua forma. Ou seja, Ele continua sendo bom.
Ele continua com aqueles que o desprezam, chamando ao arrependimento e oferecendo o seu Filho. Ou seja, ele busca querendo salvá-los. Ou seja, ele não desiste de ninguém. Ele não desiste de nós. Vamos ver o outro parágrafo. O apóstolo Paulo escreveu à congregação de Corinto: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que o homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Muito bem, é vida em Cristo para Cristo, né? A partir de Cristo. Ou seja, nós agora pertencemos a Deus, porque Deus em Cristo nos comprou para sermos seus filhos, seu povo, seus instrumentos. A prova do amor de Deus por nós é Jesus, que morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Amanhã a igreja celebra a ascensão e subiu aos céus, de onde ele virá para nos buscar, na morte ou no dia derradeiro. Que bênção, que certezas maravilhosas. Então nós vamos ouvir o último parágrafo. Deus nos ajude com o seu Espírito Santo para que esse amor nos impulsione para cumprirmos com a missão que Jesus nos deu. Que tudo o que faremos esteja baseado no amor de Deus em nós e que saibamos compartilhar esse amor com todas as pessoas ao nosso alcance, por meio dos estudos bíblicos do programa Igreja em Grupos. Abençoados estudos! Se Deus quiser, queridos irmãos, queridas irmãs, teremos muitas belas oportunidades de encontro e estudo na Palavra de Deus. Teremos muitos bons momentos, né? Quem sabe você lá no teu grupo presencial ou também depois participando, nós sempre teremos aí as lives, né? Então na primeira e a terceira quarta do mês, e aí a última quarta do mês nós sempre teremos o estudo do bem que o grupo teve. Alguns grupos já estudaram, tiveram o estudo 1 também, mas nós aqui não temos pressa nenhuma, com certeza. Então nós vamos ter os estudos parte a parte, nos disciplinando dentro do tempo sempre proposto, né? A ideia é sempre que os estudos aqui, as lives, durem, né, em torno de 1 hora, ou seja, onde nós possamos ter um momento de estudo, de fortalecimento, de oração, de reflexão na palavra, onde nós juntos vamos louvar e adorar o nosso Deus. E nós louvamos a Deus também aqui nesse momento por cada um de vocês que se fez presente e participou então desse estudo. E se você não quiser adquirir o livro, né, o Caderno do Bem, que é o 37ª publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós temos aí, podem pegar junto à secretaria ou com a nossa agente de literatura, né? Nós hoje não deu certo projetar o texto para vocês, mas da próxima vez talvez a gente projete o texto, fica mais fácil para vocês também de casa, daí poderem acompanhar, né, e assistir então assim o estudo. Mas que Deus abençoe ricamente a todos vocês, que possam todos seguirem com Jesus, firmes na fé, certos do seu amor, cuidado, bênção e direção, que possam aproveitar as oportunidades continuamente que Deus concede, então, na sua graça e grande amor. Nós queremos finalizar, né, cantando, então, mais um hino. Queremos cantar, então, mais um hino. Finalizando, então, o estudo, então, desta noite. Eu já digo o número, então, para vocês. É Pai, por teu Filho Salvador. Né? Então, é o número 61 do Inário Louvai ao Senhor. 61 não, é o 53, desculpa, 53. 53, Pai, por teu Filho Salvador. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. E vamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor.
Queremos, neste momento, falarmos com Deus, então, em oração. Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer, porque na tua graça e teu grande amor, tu nos guardaste, abençoaste, dirigiste e protegeste no dia de hoje. Também porque tu nos motivaste a participarmos desse estudo presencialmente ou pela internet, nesta noite. Nós queremos te agradecer porque na tua graça e teu grande amor tu nos motiva sempre a te rendermos culto e louvor e nos disciplinarmos para as diversas oportunidades que tu nos concedes de encontro contigo na tua santa palavra e também ora na Santa Ceia. Queremos, ó Deus, te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. A nossa vida está nas tuas mãos. Não desampares o teu povo que ora passa por dificuldades, por tribulações. Queremos também, ó Deus, te pedir abençoes a tua santa palavra aqui estudada nessa noite no coração e na mente de todos. Que a tua santa palavra possa produzir os frutos que tu esperas diante de ti, diante do próximo. Que possamos ser testemunhas tuas, do teu amor, da tua graça. Senhor, sigas cuidando de cada um de nós, tu sabes tudo de nós. E que a partir disso nós estejamos de fato, pelo teu Espírito, capacitados para sermos instrumentos de amor e cuidado uns dos outros. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa noite a todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs. E aí fica o convite para as demais programações aí da congregação. Siga com Jesus e siga bem. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Por Jesus. Amém.